Atos capítulo 19. Atos 19. Veremos Atos 19, versículos de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Bendito Deus, mais uma vez, reverentemente, nos achegamos ao teu altar de misericórdia e suplicamos que fales conosco. Nós necessitamos de ti, necessitamos da tua voz, necessitamos deste alimento. E faz, ó Deus, com que ele encontre guarida em nossos corações e que dê, Senhor, frutos a 10, a 100, a 1000. E que possamos, ó Deus, a partir desses frutos, glorificar o teu nome e realizar, Senhor, os feitos pelos quais nós fomos convocados, chamados, vocacionados por ti. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Oramos somente no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos, é muito comum em nossos dias vermos pessoas defendendo pseudos pregadores, né? Evangelistas, etc. e etc. Quando, principalmente, com o advento da internet, as denúncias se tornaram maiores, né? Tanto que existem pessoas enriquecendo somente nesses momentos de, vamos dizer assim, que hoje nós chamamos memes e achamos até engraçado, né? Pregadores falando tantas bobagens, pregadores invertendo o significado do texto, pregadores incautos, trazendo muitas vezes até heresias, e de forma, eu acredito que inconsciente e inconsequente também, trazendo uma espécie de outro evangelho, que não está baseado na Escritura, não está baseado na sã doutrina. E quando isso acontece, é muito comum você ver pessoas defendendo esses pregadores, né? Com frases do tipo: vocês deveriam falar mais de amor, porque Deus é um Deus de amor. Como se falar a verdade e defender a sã doutrina não fosse um ato de amor. Muitos outros vão dizer frases do tipo: vocês deveriam deixar essas pessoas pregar, porque, afinal de contas, o que importa é eles falarem. Não importa o conteúdo, não importa se é verdade, não importa se é heresia, o que importa é eles falarem. Outros ainda usam frases que é cada vez mais comum. Por exemplo, não julgueis para não ser julgados. Um clássico, né, nesse contexto, fora completamente o texto usado como pretexto, né, completamente fora do seu contexto. Frases do tipo: ele está pregando para salvar almas e vocês aí criticando. Como vocês podem fazer isso? Como tem pessoas que gostam de criticar o outro, não é? Deixa o pessoal pregar e tal. Será que está pregando mesmo? Será que está em busca, de fato,
de alcançar almas. Eu, particularmente, tenho problemas com isso, né? Nós pregamos para alcançar pessoas, não almas. Porque, afinal de contas, nós somos uma unidade, né, formada de alma e de corpo. Ou, para os mais preciosistas, de espírito e de corpo. A grande questão é que é uma unidade. Separando isso, você não tem uma pessoa. Então, você vê frases como essa o tempo inteiro. Será que uma mensagem distorcida converte alguém? Como nós invariavelmente discutimos aqui, que pessoas se converteram ouvindo música, e já vimos que isso é bobagem, não é? Mas a música é boa, a música é bíblica, então é a mensagem da Bíblia que converteu e não a música. A música foi o meio, não é? A música foi a ferramenta, tudo bem. Agora, dizer que a pessoa foi convertida pela música, certamente não foi. Mas, pastor, eu conheço uma história, pois é. Nós podemos aqui dizer muitas e muitas histórias que aconteceu com um primo meu, que aconteceu com uma tia, que aconteceu comigo, que eu fui convertido. A bem da verdade, a Escritura não ensina, não defende e jamais, de forma alguma, vai dar base para ensinos como esse. Há outros ainda que dizem, será que um outro evangelho traz as pessoas a Cristo? Veja, mensagem distorcida, um outro evangelho, como Paulo escrevendo aos Romanos, repreendendo aos Romanos e dizendo, olha, eu fico surpreso que vocês tenham passado a esse outro evangelho, que não é uma figura de linguagem para dizer que eles não estavam no caminho correto. Será que tudo isso não deveria ser combatido? Será que nós podemos repetir, como algumas pessoas falam aí, que a voz do povo é a voz de Deus, a voz da maioria, não é? Deixa o rapaz falar, o que importa é ele falar, ainda que seja heresia. Será que isso é verdade? Nós vamos encontrar no texto bíblico vários e vários motivos para dizer que não. Para dizer que a mensagem fiel conta, pois é a verdade que cura, que liberta e que transforma. É a verdade do Evangelho que faz com que o pecador se arrependa. Não é um afago, não é um tapinha nas costas, não é uma tradição, não é porque a minha avó cria assim, porque a minha bisavó cria assim, e de lá para cá eu cheguei até os meus dias indo para a igreja de vez em quando, e somente em dias festivos que isso se chama fé. Prática religiosa talvez, mas fé certamente não é. Nós vamos aprender durante todo o texto bíblico que a mensagem de salvação é única. Jesus Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados, e morreu, ressuscitando no terceiro dia, e agora está sentado à destra de Deus Pai, preparando tudo para a sua volta, para restabelecer toda a criação, eu e você e toda a criação. Todos aqueles que creem serão restaurados. Essa é a mensagem. Qualquer coisa diferente disso, nós teremos dificuldade de engolir, porque a Bíblia está o tempo inteiro falando dessa mensagem. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, passemos por qualquer história bíblica e encontraremos ali elementos suficientes para dizer, eis o plano da redenção. Porque Deus assim estabeleceu. No ato da queda, Deus mesmo apresenta para nós o plano da redenção. Que viria alguém, descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E Cristo já fez isso, tá bom? Somente Cristo poderia fazer, porque Deus assim o fez. Cuidado com essas pessoas que dizem que você tem que pisar na cabeça da serpente. Fuja desse tipo de coisa. Afinal de contas, primeiro, Ele não te deu essa missão. Afinal de contas, Ele te chama para apresentar o plano de redenção da forma simples, clara. Não te chamou a ir atrás de Satanás para ficar guerreando com Satanás. Tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que você encontra no seu discurso a pessoa falando mais de Satanás do que da obra da redenção. Você não encontra esperança, você não encontra paz, você não encontra alento. Você encontra o tempo inteiro um discurso agressivo de guerra contra Satanás, e eles estão buscando Satanás, querem e desejam que pessoas possuídas caiam diante deles, para que eles possam expulsar e criar todo aquele circo.
quantitativamente, olhe para a Escritura e você vai ver casos, assim, de pessoas endemoniadas? Sim. De eventos espetaculares relacionados com as obras de Satanás? Sim. Agora, compare. Quantos episódios nós podemos contar no Novo Testamento? Agora, compare. Quantos episódios nós temos Jesus dizendo, creiam em mim? Quantos episódios nós vamos encontrar os pregadores, evangelistas, apóstolos, o próprio Cristo dizendo, arrependam-se de seus pecados? A exemplo de João, encontramos claramente esse exemplo aqui. João pregando o arrependimento. Aquele que clamava no deserto a todos aqueles que se apresentavam a ele como pessoas, de fato, arrependidas pelo Espírito Santo. Consegue entender a diferença, gente, da mensagem real e verdadeira do Evangelho? Será que nós devemos nos posicionar biblicamente e encontrar um jeito de não sermos legalistas e enfrentarmos de forma equivocada essas pessoas, mas de forma amorosa, sim, de forma bíblica, chamá-los a atenção quanto à prática de mudança real e verdadeira da sua mensagem. No último domingo, nós vimos o final da Segunda Guerra Missionária e o início da Terceira. E é interessante que, no início da Terceira Viagem Missionária, nós temos justamente um pregador que estava pregando e precisou ser corrigido. Perceba que o texto diz que, verso 24 do 18, na mesma, uma página anterior aí, você vai encontrar, verso 24 do 18 diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Homem eloquente, pregava muito, poderoso nas Escrituras, conhecia muito o Antigo Testamento, conhecia muito o que estava acontecendo ao redor de tudo aquilo que se apresentava como o objeto da transformação e da salvação, o próprio Cristo. Perceba ainda, verso 25, era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Um grande pregador, conhecedor da Escritura, mas tinha uma mensagem superficial. Não tinha a mensagem completa ainda do Evangelho. E o resultado disso é, Priscila e Áquila chamam ele e o instrui quanto à necessidade de pregar Cristo, de pregar o Evangelho de arrependimento, porque sem uma vida de arrependimento não existe conversão. Sem crer no Espírito Santo, no Cristo, efetivamente, não tem conversão. E hoje veremos aqui algumas dificuldades que surgem desse texto. Iremos tentar responder aí, na medida da nossa incapacidade humana, né? Qual o significado de ser discípulo no cristianismo, efetivamente? O que seria o batismo de João, que o texto diz? Seria este caso aqui, o caso único de um segundo batismo do Espírito Santo? Nós acabamos de ler aí, não é? Que isso aconteceu. Então, nós iremos caminhar nessa direção. Então, comecemos aí por onde isso aconteceu. O verso 1 do 19 diz, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, o lugar desses eventos é Éfeso. Queridos, embora Lucas mencione aí no início do verso 1, o texto não diz que Paulo e Apolo se encontraram. Eu confesso que na semana retrasada, quando estava lendo todo o contexto, para o sermão do domingo passado, eu tive essa impressão de que Paulo e Apolo tinham se encontrado, né? E eu falei, uau, eu nunca tinha percebido que Paulo e Apolo haviam se encontrado aqui nesse contexto. E eu fui entendendo que o texto não diz isso. Mas diz apenas que Apolo estava em Corinto e Paulo viajou para Éfeso. É isso que está acontecendo aqui. Exatamente isso. Enquanto Apolo chega em Corinto, Paulo está nas regiões mais altas, indo em direção a Éfeso. Portanto,
Paulo viajou aí para Jerusalém, depois Antioquia, para Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. É isso que ele faz nessa transição da segunda viagem missionária, né, para a terceira viagem missionária. Onde a gente encontra isso? Verso 21, 22 e 23 do capítulo anterior. É isso que Paulo está fazendo, né? Então, ele está ali passando, confirmando os discípulos. Lembra que a gente falou isso no último domingo? Paulo pregava, passava pregando, algumas pessoas se convertiam, algumas igrejas eram estabelecidas, um grupo ali se convertia, depois ele voltava ensinando, confirmando, apoiando aqueles discípulos. E isso aqui é muito claro que Paulo está fazendo. E enquanto Paulo viaja por essas cidades, passa por Éfeso Apolo, que nós vimos aí no contexto anterior, no domingo passado. Grande pregador, mas que precisava ser corrigido quanto à sua pregação. E o casal faz isso, o casal Priscila e Áquila. E algo interessante que surge aqui também, é que Paulo, nós falamos muito disso também, no penúltimo domingo, da ideia do apoio que Paulo recebeu de Priscila e Áquila. Lembram disso? Eles chegam em Corinto e eles se conhecem, um apoia o outro, inclusive trabalhando, fazendo tenda. Nós falamos bastante disso no domingo passado, e vimos o apoio e o zelo de Priscila e Áquila com Paulo, e eles criam um relacionamento verdadeiro de irmãos. E quando isso acontece, Paulo precisa continuar a sua viagem, mas ele deixa eles lá em Éfeso. Olhem o versículo 21 do 18, contextualizando, gente, ó, versículo 21. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Então, aqui Paulo está cumprindo a sua promessa. Ele volta e encontra alguns discípulos. Esse aqui é o nosso contexto. Paulo está em Éfeso, voltando depois de deixar Priscila e Áquila lá. Apolo estava em ascensão, havia passado em Éfeso, pregado provavelmente essa mensagem um tanto ainda, no primeiro momento, né, faltando alguma coisa, vamos dizer assim, e é corrigido e tal, mas parece que um grupo de pessoas havia continuado a crer daquela forma, que existia o batismo de João Batista apenas. E aqui inicia um diálogo muito interessante. Percebam, finalzinho do verso 1. Pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Então, acontece esse diálogo, né? Paulo pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? Os discípulos respondem: nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Paulo diz: em que, pois, foste batizado, então? Discípulos, no batismo de João. Aí Paulo comenta: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. É como se Paulo estivesse olhando para eles e dizendo assim: olha, não sei não, eu acho que vocês não entenderam a mensagem. Porque se vocês estão dizendo que foram batizados no batismo de João, e a pregação de João é: arrependam-se, creiam em Jesus. Tanto que quando Jesus se apresenta a João Batista, imediatamente João reconhece: é ele que vocês têm que seguir, né? Só que eles não entenderam essa mensagem, e eles ficam com uma mensagem superficial. Daí a nossa pergunta da introdução: será que deveríamos orientar essas pessoas quando falam aquilo que está equivocado? É interessante quando nós conversamos com irmãos de outra denominação, e muitas vezes somos tentados a corrigir. E, obviamente, isso não é uma boa prática, não é? Mas, no contexto em que está sendo proferido uma heresia, precisa ser corrigido. Não estou estimulando você a ficar cavando trincheiras para brigar com todo mundo, nossos irmãos em Cristo de outras denominações. Há o espaço, o momento e a hora certa para isso. No entanto, se alguém diz que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, peraí, me explique isso aí melhor. Se alguém diz que a obra do Espírito Santo não foi suficiente,
que Deus não planejou, que o mundo está... espera aí, isso não condiz com o ensino da Escritura. É diferente. Recentemente encontrei uma amiga da época de adolescência, e ela está indo numa determinada igreja, né? E a gente conversando, e foi isso umas 5 ou 6 vezes, né? E demos risada, porque ela falou assim, crente quando se encontra, né? É isso, é só Escritura. Eu pensei comigo, quem dera fosse, mas não é. Crente se encontra longe da Escritura também. Mas a grande questão que eu encontrei ali foi, quantas vezes eu tive que corrigir heresias, vamos dizer assim, ensinos que não eram tão verdades, num espaço curto de tempo, né? E, queridos, mais uma vez, eu falo isso com todo cuidado, não estou estimulando você à guerra, mas às vezes é necessário. Às vezes, quando você ouve algo que dói aos seus ouvidos, sobretudo que quando se está em jogo a vida de alguém, você precisa falar, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa orientá-la em amor, com prudência, inteligência e da forma com que Cristo faz, com que Cristo fez e com que Ele sempre fará com o seu povo. Quando a gente se posiciona de forma empedernida, retraída, Ele vai bater até que a gente não resista mais. Então, percebamos aí que aqui nós vemos, a partir do verso de número 5, um texto bastante controverso, né? E aqui vemos aí, principalmente um dos textos prova, utilizados para ensinar de forma equivocada que existe um segundo batismo do Espírito Santo. Por que eu digo de forma equivocada? Vamos entender melhor. Verso de número 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Um segundo batismo, que depois de convertidos, que alguns recebem para falar em línguas estranhas. Isso traz grande confusão no seio da igreja até os nossos dias. Estaria o texto, de fato, ensinando isso? Que existe um segundo batismo, uma espécie de batismo em que alcança pessoas mais santas, pessoas que se dedicam mais, pessoas que jejuam, leem a Bíblia mais, oram mais, não pecam tanto, porque é um grupo de pessoas mais santa. Será que a Escritura como um todo ensina isso? Lembrando que não dá para fazer doutrina, não dá para fazer ponto doutrinário de um versículo isolado. Se há um ensino ali, ele precisa ser coordenado com todo o ensino da Escritura. Se ele não está batendo com o ensino maior da Escritura, tem alguma coisa errada. Não com a Escritura, mas com a gente que não está entendendo o texto. Por algum motivo, não nos foi revelado, ou somos insuficientemente inteligentes, espiritualmente falando, né? Dá para você entender isso? Inteligentes espiritualmente falando, né? Para entender o que o texto está dizendo. Estaria o texto ensinando que existe um segundo batismo? Certamente que não. Não existe um segundo batismo com o Espírito Santo. Vamos entender melhor por quê. A confusão vai começar no verso de número 2. Por quê? Pois ensinam que a iniciação da fé, esse grupo que ensina o segundo batismo, eles vão ensinar que a iniciação da fé se dá em 2 estágios, né? O primeiro, vem a fé e a conversão. O segundo, mais tarde, quando ele ora muito, quando ele se dedica muito, quando ele se santifica, quando ele se consagra, aí vem o tal do batismo com o Espírito Santo. É isso que esse grupo vai ensinar e usar aqui esse texto. Se formos honestos com o texto, em todo o seu contexto, a gente vai ver que não é isso que o texto está ensinando. Vamos avaliar melhor o texto para ver se a gente consegue entender. Esses 12 discípulos aqui, está claro que eles não eram convertidos.
Está claro para você que eles não eram convertidos? Como que alguém que é convertido pode dizer, não existe Espírito Santo? Nunca nem ouvi falar no tal do Espírito Santo. Como que alguém convertido poderia dizer assim, eu sou batizado no batismo de João? Quem é João? Qual lugar que a Escritura dá para João? Um pregador que aplanaria o caminho do verdadeiro mestre? Sim, e só isso. Um profeta? Alguém corajoso que abdicou de toda a vida, de conforto e de tranquilidade para ir para o deserto, para pregar a todas as pessoas, enfrentando, inclusive, o poderio político da época? Sim, mas é só isso. João Batista, obviamente, não salva ninguém. E nunca pretendeu, porque ele mesmo diz. O batismo dele é arrependam-se e creiam em Jesus, não em mim. Ansioso, necessitado daquela chegada, ele manda seus discípulos em um outro contexto e vai lá, pergunta para ele se é ele. E Jesus responde prontamente a ele. E depois o grande, maravilhoso encontro desses dois que já se conheciam do ventre de suas mães, aquele evento maravilhoso, né? Quando Isabel se encontra com Maria, e tem aquele diálogo, mestre, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. João, faz isso, por hora, é assim que tem que ser. Eu determinei que assim tinha que ser. Então, João, fique tranquilo, faça o que eu estou te mandando. Batize-me, para que se cumpra as profecias a respeito desse dia. Então, fica claro que esses 12 discípulos não eram convertidos. E sabe por que há essa confusão, queridos? Primeiro momento, nós encontramos o texto dizendo discípulos. Logo, a nossa mente associa discípulo com convertido. Mas se a gente lendo a Escritura, a gente vai perceber que não é bem assim. Discípulo não é sinônimo de convertido. Nós erramos por associar os 12 com convertidos. E se a gente for prestar bem atenção nos 12, tinha que não era convertido no meio dos 12? Pelo menos um, a gente tem certeza, não é? Que não era convertido. Então, a gente não pode dizer, em todos os contextos, aqui está dizendo os discípulos são pessoas crentes que criam efetivamente no Cristo. Nós vamos ver, durante todo o Evangelho, dizendo assim, e Jesus estava reunido ali, enquanto todos os seus discípulos, está falando só dos 12? Não. Está falando de um grupo maior de pessoas que caminhavam, que seguiam. A figura do discípulo era basicamente aquele que seguia o rabino, o mestre, o rabone, aquele que ensinava. E não necessariamente ele era convertido. Então, aqui a gente já parte de uma premissa equivocada. E se a gente parte de uma premissa equivocada, a gente vai chegar num resultado errado. A mesma coisa que você vai começar a construir uma casa e começa pelo teto? Não, não dá. Precisa começar com um bom alicerce, para que só então você levante as paredes, juntamente com as colunas, e coloque o teto. Partindo desse erro, chegamos a essa conclusão equivocada de que esses homens eram crentes. E para piorar, lá no verso 7, o texto diz assim, eram ao todo uns 12 homens. Aí a gente tem certeza que é discípulo, porque discípulo é 12. Pedro saiu, Judas saiu, aí veio outro no lugar dele, Matias, e foi acrescentado aos 12. Mas continua 12. Né? Para os preciosistas, temos 13, com o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o apóstolo convertido em fora de tempo. Mas, a bem da verdade, queridos, precisamos entender, esses homens aqui não eram crentes. Eles criam em João, gostavam da igreja, estavam todo domingo por ali, gostavam de vir nos eventos, nos almoços, nos passeios, nos acampamentos da igreja, nos jantares dos namorados, talvez ali uma vez por ano, no retiro, né? Mas não eram crentes. Não criam efetivamente. Eu estou falando crente para causar essa sensação mesmo de vocês de pessoa convertida, tá? Mas pense nisso. Aqueles dos quais o texto está se referindo quem crê em Cristo, salvo, converso, aquele que foi predestinado antes da fundação do mundo. E aqueles que não creram, aqueles que foram preteridos e não conhecem o Senhor efetivamente. Ainda que falem que gostam dele, que gostam de ir à igreja, que tenham assim um apreço pelo culto. Olha que legal.
uma igreja tranquila, você pode ir de vez em quando, o pessoal é até gente boa, tem um cafezinho no final, a gente fica por ali e tal. As pessoas gostam disso, mas isso também tem em botecos, isso também tem em clubes, isso também tem em algumas famílias que mantêm uma tradição legal de se encontrar de vez em quando. Nada tem a ver com uma conversão real, verdadeira, que exige de você arrependimento. Eles criam em João, mas não conheciam o Espírito Santo, muito menos conheciam a Cristo. Depois da pregação de Paulo, aí sim eles passam a crer. Primeira parte a gente já entende. Não tem um segundo batismo, porque eles não eram crentes. Sendo batizados com água e com o Espírito. Mais ou menos simultaneamente. O texto deixa claro, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Você vê o texto aqui, dizendo assim, e eles creram e foram batizados. Passado algum tempo, dedicando-se à oração, voltados para uma vida de consagração, de jejum, de oração, em um dado dia, em um dado momento, eles foram alvos de um grande movimento em que o Espírito Santo os arrebatou e agora lhe deu poderes extraordinários para falar em outras línguas e profetizar. É isso que o texto está falando? Vamos voltar um pouco antes, Atos capítulo 2. Estavam eles reunidos ali, no dia da festa de Pentecostes, e veio o Espírito Santo. Vamos pensar aqueles discípulos em Samaria, em que o Espírito desce sobre eles, comprovando que a igreja é a igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, não somente aos judeus. E nós vamos encontrar aqui agora um quarto exemplo do Espírito Santo descendo sobre um grupo de discípulos, agora discípulos verdadeiros, sendo usados pelo Espírito Santo para profetizar e para falar em língua. Percebam que tanto falavam e como profetizavam, uma ideia de constância, que é apresentado aqui para nós. Sendo batizado com água e com o Espírito, mais ou menos simultaneamente. Agora perceba, quando Paulo os encontrou, achou que eles eram crentes. Tanto que o discurso, a conversa de Paulo com eles diretamente é fazer perguntas para ter certeza. Discípulos do movimento, daqueles que estavam transtornando o mundo, ok. Seus comportamentos e suas ações não davam evidências dessa conversão. Havia alguma coisa errada. Paulo percebeu que, de fato, eles não eram convertidos. E sabe um marco interessante aqui? Não conhecer o Espírito Santo. Não conhecer o Espírito Santo revela muito sobre eles. Eles não tinham conhecimento dos eventos de Pentecostes. Eles não tinham conhecimento de muitos outros eventos que estavam acontecendo, e claramente a ação do Espírito Santo estava sobre eles. Eles não tinham conhecimento do que o Espírito Santo fez, que este, de fato, é o grande protagonista do livro de Atos, do qual defendem alguns que o livro de Atos deveria ser chamado não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque nós vamos perceber o tempo inteiro o Espírito Santo agindo e fazendo com que a sua igreja se expanda, fazendo com que o Evangelho seja pregado, e é líder convertido, multidões sendo convertidas, é preso sendo convertido, é centurião sendo convertido, mulheres, crianças, adultos, pessoas sendo o tempo inteiro chamados à vocação verdadeira em Cristo Jesus. Não tinham entendido nem o batismo de João, pois João pregava o arrependimento e a fé no Cristo, e eles não entendiam isso. Queridos, e Paulo faz essas duas perguntas que a gente vê no início, Paulo fazendo, elas revelam bastante quando surgem as respostas aí. Perceba aí comigo no verso de número 2. Perguntou-lhes:
Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Duas perguntas que trazem a certeza da sua não conversão. Se tinham recebido o Espírito Santo quando creram, e em quem tinham sido batizados. Vejamos aí as ligações dessas duas perguntas. A primeira ligava o Espírito Santo à fé. Ou seja, se creram, tinham que ter o Espírito Santo. E ele, o que eles dizem? Nunca ouvi falar nesse tal Espírito Santo. Nem ouvimos falar. Segunda pergunta revela uma ligação direta entre o Espírito e o batismo. Fostes batizados com o Espírito quando creram. Aliás, em que fostes batizado? Eles trazem a resposta, não no batismo do Espírito, não no batismo de Cristo, mas no batismo de um homem comum, pecador qualquer como eu e você. Que de especial teve o seu lugar na história, mas a gente viu que foi só aquilo. Perceba que não dá, queridos, essa é uma prática muito comum nos nossos dias, de dissociar o símbolo do objeto. Nós não podemos dissociar o símbolo, o Espírito Santo, do batismo, da água, daquele que, o ato simbólico de derramar a água, sim, é derramar a água, né? Sobre a cabeça, simbolizando a lavagem que o Espírito Santo faz, a purificação que o Espírito Santo faz. Não dá para você dissociar uma coisa da outra. Foi batizado? Foi. Como? O João me batizou. Não tem como separar o batismo do Espírito Santo. E a segunda pergunta, obviamente, vai deixar claro que o Espírito está intimamente ligado ao batismo. Ou seja, quem crê, recebe o Espírito Santo. Basta crer e você recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é um ato gracioso da parte de Deus e nada tem a ver com a sua prática de santificação, no sentido de receber a primeira vez. Tá bom? Então, essa é outra prática muito comum. Há uma confusão, né? Entre conversão e santificação. Alguns vão achar que, por exemplo, a pessoa começou a vir à igreja, né? Olha, fulano está vindo à igreja, ele deixou de falar palavrão, ele parou de beber, parou de fumar, né? Olha que bênção, que bom, que legal, não é? É convertido. Por quê? Porque há essa ideia no imaginário de que esses atos externos é que exemplificam, que mostram, que provam efetivamente que a pessoa foi convertida. Vamos falar novamente de um tal de Judas, ladrão, mentiroso, desleal, mas estava ali no meio. Ninguém percebeu. Pelo menos duas pessoas perceberam, né? O Cristo e depois quem relata que Judas era ladrão. Porque ele diz, não, para com esse negócio aí, ó. Desperdício esse negócio de ficar derramando perfume caro aí. Né? Compra o perfume mais caro da Boticário, R$300, e vai lavar o pé de alguém. Não, vende e vamos dar aos pobres. Nada, ele queria o dinheiro ali, ó. Porque ele era responsável pela bolsa, pelo gasofilácio, era o tesoureiro dos 12. Né? Estava ali no meio. Segundo aspecto, o Espírito Santo e o batismo, quem é batizado recebe. Isso é certeza, queridos. Nós não vamos ver esse outro movimento aí. Depois de algum tempo recebeu o Espírito Santo. Depois de algum tempo teve um segundo batismo e a pessoa foi isso, foi aquilo. Não. O Espírito Santo vem no momento da sua conversão. Você é, sim, habitado pelo Espírito Santo quando você crê. Então, Paulo tinha por certo que todo crente batizado recebe o Espírito Santo. E assim como Pedro ensinou em Atos capítulo 2, o contexto da descida do Espírito Santo. Vamos relembrar, vamos ler rapidamente lá. Olha, é só voltar para o capítulo 2 aí, de Atos mesmo. Atos 2, 38. Como não pensar em orações imprecatórias nessa hora?
Atos 2, 38 e 39. Diz assim. Mas não façam isso, tá? Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, nós temos a ação da Trindade claramente apresentada para nós no momento da conversão. Perceba, Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e a consequência disso é recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, assim como Pedro ensinou lá, nós entendemos aqui, e que ambas as perguntas do apóstolo Paulo indicam que crer e ser batizado e não receber o Espírito Santo não é uma possibilidade. Perceba, crer, ser batizado, a consequência é o Espírito Santo habitando nesta pessoa. A vida dela muda. Não é o contrário. Por isso que muitas pessoas se equivocam quando dizem assim: vamos para a igreja? Pô, pastor, eu preciso melhorar um pouquinho. Sabe, eu ainda, tomo uma coisinha. Eu ainda dou umas desviadas aí, eu gosto do futebolzinho e tal. Vários erros tem aí, né? Ele compara a salvação dele com beber, fumar e futebol, né? Estou exemplificando aqui de uma forma bem genérica. Ele acha que ele precisa se santificar para depois ir para a igreja. Nunca foi assim. Venha como está, mas não permaneça como está. Há uma mudança, há transformação. Quando crê, as provas submergem dos profundos da alma, que o Espírito Santo faz brotar, e esse Espírito habita na pessoa, ela vai lutar contra todo e qualquer pecado. E a gente cai nessa armadilha muitas vezes, de querer ficar tacando pedra nos frutos de uma árvore que tem sua raiz podre. Consegue entender a figura? Queridos, não é o cigarro que manda a pessoa para o inferno. Não é a bebida. Não é o palavrão. Não é a vida torta. Isso é consequência da sua raiz que está contaminada pelo pecado. E essa contaminação só pode ser sarada, curada, com a ação do Espírito Santo, que converte o coração daquela pessoa. E a partir daí, sim, ela começa a lutar por uma vida de santidade. Ela vai ter nojo do pecado, ela vai desejar se afastar, ela vai desejar cada vez mais ter uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. E o Espírito Santo vai conduzindo ela a uma vida de mudanças. Não quero mais isso. Com isso, espero que você não ache que eu corro o risco de estar chancelando quem bebe, quem fuma, quem tem uma vida desregrada. Obviamente que não. Deve se afastar, sim, desses vícios, são coisas terríveis, né? Aqueles que vão, mas a Bíblia diz que a gente pode tomar um negocinho, um copinho de vinho, quer vinho, bebe o suco da uva, os benefícios é o mesmo, já diziam os nutricionistas, com as fibras, tá bom? Não esse suco ralo aí, que isso aí faz mal para o fígado danado. A grande questão, queridos, é que não se peca nessa ideia, sabe, de que os frutos, porque ela está assim, ela está assada, você tem que se preocupar em apresentar ela a Cristo, porque é Cristo que vai mudar efetivamente o coração dela. Foi o que Paulo fez. Vocês foram batizados com o Espírito Santo quando creram? Porque me parece estranho. Acho que não. Não, a gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Ah, entendi. E em que vocês foram batizados? Na igreja de João Batista. João Batista foi batizar a gente foi batizado nele, está tudo certo. Paulo imediatamente corrige aquilo, dizendo, olha, vocês não foram batizados na igreja de João Batista.
Sabe por quê? Eu posso dizer, conheço João Batista, gente boa, grande pregador, abnegado, de tudo quanto era tranquilidade, conforto da vida, vivia lá pregando o tempo inteiro, e João dizia, arrependei-vos. E creiam naquele que há de vir, Jesus Cristo. Paulo faz questão no final do verso 4 dizer, aquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Ambas as perguntas de Paulo indicam que crer e ser batizado e não receber o Espírito Santo não é uma possibilidade. Crente convertido recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. E eles ainda estavam vivendo como se presos ao Antigo Testamento. João Batista era o que nós chamamos, no estudo da teologia bíblica, de um profeta do Antigo Testamento, nos moldes do Antigo Testamento, no Novo Testamento. João Batista é um marco desses profetas, né? Nós vamos ter um ou outro ali e tal, mas exatamente no perfil dos profetas do Antigo Testamento, só tinha João. E nós vamos ver João apresentando uma mensagem focada em quem? Em Cristo. Uma mensagem focada no arrependimento. E a partir do encontro de Jesus com João e o seu batismo, né, inaugura-se um novo tempo, e eles não perceberam, eles não entenderam aquilo. Um novo tempo que aqueles em que creem seriam habitados pelo Espírito Santo. Creem em Jesus e sejam batizados. E a consequência disso é a habitação do Espírito Santo. Logo, todo crente tem o Espírito Santo habitando nele, se verdadeiramente é crente. Não tem esse negócio de segundo batismo. Isso é invencionice moderna, que trouxe grande prejuízo e confusão às igrejas. Mais similaridades com práticas pagãs do que com o verdadeiro evangelho. Quando eles entenderam isso e creram no mestre de João e não em João, imediatamente o que aconteceu com esses homens? Foram convertidos e habitados pelo Espírito Santo. A prova aí. Não houve prática recorrente de ascetismo, de santidade, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, práticas boas, mas que não tem a ver com salvação. Porque a salvação é pela graça somente. É uma ação exclusiva, monergística, única de Deus sobre o pecador. Como ele mesmo, o apóstolo Paulo, vai ensinar na sua carta aos Efésios. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E ele vos deu vida, estando vós mortos. Como que o morto vai reagir? Sem a ação daquele que de fato dá a vida. Não tem como. Obviamente, a mensagem do Evangelho alcançou o coração daquele 12, e agora sim eles eram crentes. E para confirmar, o que acontece aí? A imposição de mãos. Paulo coloca a mão sobre eles, confirmando o que estava acontecendo ali. Como fez Pedro e João em Samaria. E o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Experimentaram uma espécie de mini Pentecostes. O Pentecostes foi até eles e os alcançou. O Pentecostes abraçou aqueles 12 ali naquele momento. E eles foram tomados por este Pentecostes quando receberam as bênçãos prometidas para aquilo que Pedro disse lá no capítulo 2, versos 38 e 39. É promessa para vós e para vossos filhos, e serão derramados sobre vós o Espírito, e profetizarei. E os sinais, queridos, que se seguem aqui, são sinais necessários para a confirmação de que eram filhos de Deus, que havia diferença entre eles e os judeus, que havia diferença entre aqueles que estavam vivendo de forma legalista e os discípulos verdadeiros, que havia transformação única, verdadeira, profunda, para aqueles que criam efetivamente no Cristo. Queridos, guarde isso. Tem muita gente ainda que se confunde, mesmo há algum tempo de igreja. A norma da experiência cristã, portanto, apresenta 4 fatores, que vão variar na sua ordem,
porque alguns defendem uma ordem, outros defendem outras, mas esse é um assunto periférico. Eu explico. Primeiro fator, arrependimento. Há uma ação do Espírito no coração daquela pessoa que ela se arrepende dos seus pecados. Ela passa a crer em Jesus. No momento em que ela crê em Jesus, ela é batizada e recebe a dádiva do Espírito Santo. Torno a dizer, há muitos teólogos, muitos grandes pensadores que vão inverter a ordem, que vão dar um outro nome, mas são sinônimos, mas basicamente o que nós encontramos na chamada, nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Como se dá essa transformação? Há algumas variações, mas o que importa de fato é que há arrependimento, fé no Cristo, batismo na água e a dádiva do Espírito Santo. Via de regra, são esses elementos que compõem uma conversão verdadeira. E aqueles homens, quando se encontraram com Paulo, Deus graciosamente estavam conduzindo a vida deles. Pastor, mas tem um negocinho no final aí que a gente se confunde. Imposição de mãos. O que é que eu estou me referindo no final aí? A questão das línguas, verso 6. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Juntamente com o sinal, com a imposição de mãos, com os milagres de expulsar demônios, com os milagres de cura, com os milagres de línguas para pregar o Evangelho, para que o Evangelho avançasse. A ênfase nunca estava naquele que recebia o Espírito Santo e num êxtase se movimentava de uma forma estranha e que nada produzia senão um espetáculo, muitas vezes, estranho. Mas quando alguém era tomado pelo Espírito Santo, ele pregava o Evangelho, à luz do que a gente viu em Atos. A grande ênfase de Atos, capítulo 2, a gente já falou sobre isso quando nós trabalhamos no capítulo 2, mas a gente precisa relembrar o tempo inteiro. A ênfase de Atos, capítulo 2, foi o Espírito Santo capacitando aquele povo de diversos idiomas, de diversas línguas, ouvindo e pregando no milagre na boca e nos ouvidos, para que eles entendessem a mensagem de salvação, porque ambos eram vamos dizer assim, um ato misericordioso de Deus, quando Ele mesmo impõe justiça lá naquele povo na Torre de Babel. Há uma ligação direta nisso. Agora a mensagem alcança os corações e o idioma, a língua, não era mais um impedimento. Tanto que hoje o Evangelho avança em qualquer idioma. O idioma não é impedimento, porque o Espírito Santo fala através das pessoas. E se a gente crê que é o Evangelho que cura, que liberta, que transforma, o que a gente precisa? No momento em que chegamos num país que uma pessoa não fala o nosso idioma. Primeira coisa, traduzir a Bíblia para o idioma daquela pessoa, para que ele, de posse da verdade do Evangelho, seja de fato convertido. Facilitar o acesso das pessoas à palavra de Deus, para que haja efetiva conversão. Então, queridos, todos esses atos de imposição de mão, as línguas estranhas, as profecias, foram dados especialmente em Éfeso, em Samaria, lá em Jerusalém, para comprovar que esses grupos específicos, haviam sido incorporados ao grupo de Cristo, haviam sido mudados, transformados, convertidos oficialmente. Sendo assim, essas práticas não podem ser consideradas universais e que vai acontecer em todo grupo que se converter. Quer um exemplo? Apenas nesse grupo aqui. Todos são crentes. Vamos colocar assim no pacote. E quantos tiveram essa experiência? Ok, vamos falar da igreja presbiteriana no Brasil. Vamos falar das igrejas sérias que existem no nosso Brasil. Não somente a nossa denominação, mas outras também que existem. Vamos falar no mundo. Quantas pessoas tiveram esse tipo de experiência? Só um grupo que são mais santos? Não condiz com o ensino da Escritura. Hoje já não há mais samaritanos, muito menos discípulos de João Batista. Não há mais necessidade disso hoje.
Se você crê em Jesus Cristo e foi batizado em uma igreja verdadeira, você tem o Espírito Santo. Isso é importante, tá? Se você, de fato, crê em Jesus Cristo e foi batizado, está debaixo da autoridade que Deus mesmo estabeleceu, de uma igreja séria, de um grupo de pastores, de um grupo de pessoas que amam o Senhor e tem como primícia servir ao Deus verdadeiro, que prega a palavra da verdade, ministra os verdadeiros sacramentos, você é batizado verdadeiramente. Se não foi, você não é, querido. Não sou eu que estou dizendo. E gostaria muito que fosse mais larga essas portas. Mas não é. Infelizmente, muitas pessoas estão se enganando, achando que são convertidas e que terão uma vida tranquila quando o Senhor Jesus voltar. Muitos desses vão ouvir, infelizmente, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Senhor, mas e João Batista? Senhor, mas e Paulo, e Polo, e Apolo? Senhor, mas e o pastor lá da minha igreja? Senhor, dava o dízimo, eu não vos conheço. Senhor, ia na igreja todo domingo, eu não vos conheço. Senhor, eu era até bonzinho, Senhor, eu não vos conheço. Porque vocês nunca creram efetivamente em mim. Concluindo, queridos, nem todos que se dizem discípulos são de fato. Nem todos que se dizem crentes são de fato. É triste, mas essa é uma grande verdade. Ainda que digam que vão à igreja, que participem de tudo, não serão salvos, porque não creem no Cristo. Não são habitação do Espírito Santo. Não amam a santidade, mas amam o pecado. O verdadeiro discípulo conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Consolador trabalham uniformemente para que o plano da redenção se cumpra, conforme Ele mesmo determinou, antes da fundação do mundo. Se um desses faltar no processo revelado a nós de conversão, não é conversão. Se falta Deus, se falta Jesus, se falta o Espírito Santo, não é conversão. Precisamos ensinar o batismo, a conversão, a fé no Cristo, a ação do Espírito Santo de forma bíblica e cristocêntrica. Pois o verdadeiro convertido dá frutos de conversão, reconhece a ação regeneradora do Espírito e a ação salvífica do Cristo e tem no Senhor, Deus Todo-Poderoso, a pessoa mais importante da sua vida e que lhe deu graciosamente a salvação. Algumas aplicações, queridos. Cuidado com o que andam falando por aí. Cuidado com a internet. Eu sei que muitos discursos parecem... E, na verdade, se você anda se deixando levar por alguns discursos adocicados por aí de grandes pregadores, né? O maior pregador do mundo na atualidade, tome cuidado. Você pode estar sendo enganado achando que é este pregador que vai te conduzir ao céu. Não, pastor, mas eu não penso isso. Mas eu não faço isso. Mas pensa. E vive de forma, muitas vezes, equivocada. Cuidado com o outro evangelho, com uma falsa pregação. Diante de uma falsa pregação, é sua obrigação corrigir. Em amor, com sabedoria e biblicamente. Se por acaso você tem dúvidas da sua conversão, converse com Deus. E você vai ver Ele te respondendo e te trazendo a certeza. Sabe por quê? Olha ele de novo. O Espírito testifica aqui, ó, que nós somos do Senhor. Nós não tememos a morte. Nós não tememos o inferno. Nós não tememos a condenação eterna. Sabe por quê? Porque a nós está destinado as mansões celestiais, o novo céu e a nova terra. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar.